Oi, gente, tudo bom? Como é que você tá? Eu espero que você esteja muito bem. Você sabe que dia de friozinho aqui em Belém do Pará é o dia de quê? Aproveitar para usar roupa fria. Fria não, né? Usar roupas quentes, na verdade, né? E aí eu decidi retornar e tentar gravar esse vídeo novamente. Essa, na verdade, eu acho que é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Na verdade, a primeira vez eu consegui gravar, mas eu não gostei como ficou, porque eu tava gravando de noite. E aí a segunda vez eu fiquei um pouquinho ansiosa pra gravar, então eu falei assim, não, vou fazer outras coisas, depois eu volto pra gravar o vídeo. E aqui estou muito melhor. Parece que eu cortei o cabelo, não parece? Na verdade, eu só prendi ele aqui atrás. Mas adorei como ficou, então vamos gravar o vídeo dessa maneira. Eu tô aqui hoje para conversar sobre as leituras que eu realizei no mês de dezembro, no ano passado, né, obviamente. E foram 6 leituras, e foram 6 leituras muito boas. A primeira leitura que eu finalizei foi um livro de poesia chamado Os Desertos, desse autor chamado Marcos Samuel Costa. Esse autor, ele é natural de Ponta de Pedra, na Ilha do Marajó. Tem uma fotinho aqui do autor. E foi um livro, assim, que me surpreendeu muito positivamente, sabe? Esse ano de 2023 eu tentei me desafiar a ler mais livros de poesia e eu consegui, fiquei muito feliz por isso. Mas eu vou confessar pra vocês que em alguns livros de poesia eu ficava muito reflexiva pensando sobre o que o autor, o que a autora estava tentando me dizer, e aí eu ficava refletindo, pensando. Eu sinto que aqui no trabalho do Marcos Samuel Costa aconteceu a mesma coisa, em alguns momentos eu fiquei muito reflexiva, mas eu sinto que aqui eu tive uma experiência assim de linearidade, sabe? Nesse livro de poesia a gente acompanha um homem que ama outro homem. Na verdade são 3 personagens aqui, pelo que eu entendi, e ele vai contar pra gente sobre como é amar um outro homem, o medo de se assumir, o medo da sociedade, de como a sociedade vai receber ele, o medo de olhar para si próprio, sabe? E aí a gente tem o nosso eu lírico contando pra gente uma história de amor. E aí, ao mesmo tempo que é uma história de amor, é uma história de descoberta, sabe? É um livro muito lindo, eu gostei muito de ter lido ele. Eu queria muito ler também um pequeno poema pra você. E eu já vou falando pra vocês que a editora Folheando tem frete grátis. E os livros dela são valores muito acessíveis, então eu super recomendo se você quiser um livro de poesia. Eu recomendo muito esse aqui. Esse aqui, Os Desertos, é um livro muito maravilhoso se você quiser começar a ler poesia, ou se você já lê poesia, que é uma recomendação de um autor nacional, tá aqui. O poema que eu quero ler pra vocês se chama Canaã. Pedro, pode ser que em todo o céu não se veja nada além da chuva, e nos meus olhos nada seja visto além das tuas lembranças que riscam o meu corpo. Ainda assim te amarei. Enfim, gente, eu recomendo muito esse livro. Foi o primeiro livro que eu li em dezembro e eu quero muito ler outro livro do autor. A minha segunda leitura foi uma recomendação da Isa e eu queria muito agradecer, Isa. Sério, suas recomendações sempre são muito maravilhosas. E eu tô falando de Canção para Ninar Menino Grande. Esse foi o meu segundo livro lido da Conceição Evaristo. Gente, Conceição Evaristo é maravilhosa, é uma autora nacional, uma das maiores autoras, um dos maiores nomes da nossa literatura, que tá viva, sabe? Que a gente tem que celebrar com todo amor e carinho. E a literatura dela é simplesmente maravilhosa. Aqui nesse livro a gente vai conhecer o Fio Jasmin. O Fio Jasmin é um homem negro, muito bonito, muito simpático, muito engraçado, que realmente conquista as pessoas logo no primeiro momento com a sua personalidade. Ele trabalha numa ferroviária, então ele passa por todo o Brasil. E o Fio Jasmin, na verdade, ele está comprometido, ele está noivo de uma mulher, mas isso não impede ele de se relacionar com outras mulheres que ele vai encontrando durante esse caminho, durante o trabalho dele, sabe? E aí, é aqui que a Conceição Evaristo... Aqui não, gente, o livro todo, a Conceição Evaristo simplesmente brilha, sabe? Mas eu acho que a construção das personagens femininas é uma coisa tão maravilhosa, tão rica em detalhes. Tem uma personagem que aparece bem pouquíssimo, tipo, umas 5 páginas, mas eu chego nas últimas páginas e eu consigo lembrar delas, sabe? São muitas mulheres, realmente. Mas você consegue... E o livro é curto. E você consegue lembrar de cada uma, sabe? Cada uma é uma pessoa complexa, na verdade cada uma é uma personagem muito complexa, muito assim palpável, você consegue realmente visualizar essa pessoa, sabe? E eu acho muito interessante porque a Conceição Evaristo também conversa aqui nesse livro sobre a masculinidade de um homem negro, sabe? Coisas que ele foi ensinado
através do seu pai, do seu tio, da sociedade como um todo, dizendo que ele tem que se comportar dessa maneira, ele não pode se comportar dessa maneira. E aí a gente consegue ver no final do livro como essa masculinidade ela foi tóxica para o próprio Frio Jasmine, não apenas para as mulheres que se relacionaram com ele, sabe? E eu acho isso maravilhoso, como a Conceição Evaristo ela vai construindo isso, ela vai costurando todos esses pequenos detalhes. Esse livro é maravilhoso, foi um dos melhores livros que eu li em 2023 e eu recomendo muito se você ainda não leu Conceição Evaristo. O terceiro livro que eu li no mês de dezembro foi esse aqui, do Hermann Hesse, Narciso e Goldmund. Esse foi um livro muito interessante porque, assim, ele tem as suas 363 páginas, se eu não me engano, e ele veio de novembro, na verdade. Eu comecei em novembro e finalizei em dezembro. E é engraçado porque é um livro que é relativamente pequeno, ele não chega a ser um calhamaço, ele não chega a ter as suas 400 páginas, mas esse livro, o Hermann Hesse traz tantas questões filosóficas, tantas questões psicológicas aqui, nesses dois personagens, que o livro se transformou em algo realmente denso, sabe? A escrita do Hermann Hesse é uma escrita muito fluida, mas muitas das coisas que ele estava falando pra gente, através dos personagens, realmente era uma coisa muito introspectiva, sabe? Coisas que realmente te fazem ficar ali batutando por um tempo, pensativo sobre aquilo, sabe? E aí, alguns momentos são apenas de descrições. O personagem, o Goldmund, ele viaja e realmente, ele literalmente viaja, ele vê os lugares, ele vai vendo as coisas, as mudanças sociais. E o Hermann Hesse vai descrevendo pra gente essas mudanças, as questões físicas que o Goldmund vai vendo. Então, em alguns momentos, realmente é um livro muito descritivo, mas ao mesmo tempo que ele é bastante descritivo, ele é bastante filosófico, então por isso ele é um livro bastante denso, sabe? Eu recomendo, se você quiser começar a ler Hermann Hesse, não comece por Narciso e Goldmund, eu recomendo muito você começar por Demian e por Siddhartha. Siddhartha é maravilhoso para você começar, mas esse livro aqui eu recomendo fortemente. Se você já leu Hermann Hesse, é um livro muito... Gente, esse livro é muito bom, muito excelente mesmo. Por favor, leia Narciso e Goldmund, e nossa nova edição tá belíssima. Da coleção do Hermann Hesse, essa foi a minha cor favorita. Tem a amarela, tem a azul, mas esse vermelho aqui, ó, tá lindo. E a minha quarta leitura realizada nesse mês de dezembro foi História do Inferno, do George Minogue. Esse livro aqui, pequenininho, gente, me fez pensar muito, 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 muito mesmo, porque o George Minogue sempre foi um autor que eu queria muito ler, porque os títulos do livro dele sempre são títulos muito atípicos, sabe? Ele faz um estudo histórico sobre a história do inferno, por exemplo. Ele também vai fazer um estudo histórico sobre a solidão. Realmente, a História do Inferno me conquistou, porque aqui ele faz um trabalho, assim, lá desde o início, dizendo pra gente que o início de uma ideia do que é o inferno não tem uma data precisa, sabe? Quando uma pessoa daquela comunidade, ela morria, as pessoas enterravam, então... Conforme os anos foram se passando, cada comunidade teve muito a sua ideia, sua formulação de ideia do que era o pós-vida, sabe? E ele vai fazer realmente essa... Na verdade, ele não faz, assim, de uma maneira muito aprofundada. Ele te dá as informações principais sobre os assuntos, sabe? E eu acho que isso foi muito interessante dele aqui nesse livro, porque o livro não se torna cansativo. Eu gostei muito, aprendi muito com esse livro. Ele vai passar pelos infernos pagãos, clássicos, infernos bíblicos e hebraicos. Enfim, gente, até ele chegar nessa ideia, nessa formulação que a gente tem muito famosa da ideia do inferno pro cristianismo, né? E a todo momento o George Minogue vai te instigando a realmente pensar sobre essa origem do inferno, sabe? Por que se existe essa ideia do inferno? Por que o ser humano, ele começou a construir essa ideia do inferno? Enfim, é um livro muito bom e eu gostei muito de ler. E eu recomendo muito se você quiser adicionar como um livro de não ficção para agora, em 2024. E aí a gente vai pro quinto livro, o penúltimo livro lido em dezembro, que é esse aqui, Convite para um Homicídio, da Agatha Christie. Eu gosto muito da autora, eu sei que tem algumas ressalvas com relação à sua literatura. Aí a gente vai pro contexto para poder ver a obra, ver a autora, ver o período. Mas eu acho que a Agatha Christie, ela consegue muito bem criar... ela é muito criativa, gente, muito criativa, porque cada livro dela é uma coisa super diferente, sabe? E eu acho maravilhoso como ela criou vários personagens muito icônicos, sabe? Oi, pessoal! Eu queria aparecer aqui pra vocês. Então, por exemplo, a gente tem o Poirot, a gente tem a Miss Maple, a gente também tem o Capitão Hastings. Então, eu acho isso uma coisa muito maravilhosa.
E se você tiver várias edições ou estiver procurando uma edição e quiser um detetive específico, você dá uma olhadinha aqui nessa edição da LPM, que vem a sombra de qual detetive você vai ter. E aqui a gente teve a Miss Maple. Eu gosto muito dela, ela é uma velhinha, como ela se descreve, ela é uma velhinha inofensiva, que, assim, só gosta de conversar com as pessoas e acaba descobrindo várias coisas, sabe? Enfim, ela é uma mulher muito inteligente, eu gosto muito da Miss Maple. E eu acho que aqui em Convite para um Homicídio eu gostei muito dessa história. Sempre nos inícios do livro da Agatha Christie eu sempre fico muito curiosa, sabe? Quando eu tô de ressaca literária, Agatha Christie sempre é um livro que eu gosto muito de ler. Mas eu li um livro dela no início de 2023, eu também queria finalizar o ano de 2024 lendo um livro dela. Inclusive, eu tô participando esse ano do desafio Read Christie e vai ter vídeo aqui futuramente, mas tá aqui. Essa foi a minha penúltima leitura de dezembro. A minha última leitura, que até apareceu aqui no último vídeo, foi Padre Sérgio, do Tolstói. Como eu falei, Tolstói é o meu autor favorito, mas tem algumas ressalvas aqui nesse livro, alguns posicionamentos dele meio duvidosos, mas assim, aqui o Tolstói ele realmente mostra que ele tem uma escrita maravilhosa, mesmo ele sendo, em alguns momentos, assim, falando coisas assim que eu fiquei assim, sério, Tolstói, você foi tão maravilhoso em Ana Karenina sobre questões femininas, sobre a mulher, aí você vem Padre Sérgio, sabe? Mas enfim, essa edição da Kozak Naif é uma edição maravilhosa que eu encontrei lá na Praça da República, aqui em Belém do Pará. É uma edição muito lindinha. E é isso. Eu queria muito finalizar o ano, gente, pra ser sincera, com o livro do Tolstói. E aí eu peguei Padre Sérgio, que eu tinha acabado de comprar. E eu fiquei feliz de ter terminado o ano com Tolstói. Sempre é um prazer ler todos os livros do Tolstói. Eu ainda não li todos, mas sempre é um prazer ler livros novos do Tolstói. E eu gostei de Padre Sérgio, só fica as nossas ressalvas com relação a certas coisas dele. E se você quiser saber mais da minha opinião, eu posso fazer uma resenha ou fazer um vídeo só sobre esse livro em específico. Mas é isso, gente. Essas foram as minhas 6 leituras de dezembro de 2023. Então, as leituras de 2023 acabam aqui, gente. Esse é o último vídeo, porque o próximo já é das leituras de 2024. E a gente vai conversar bastante sobre, porque eu já li 2 livros. Então, e eu tô gostando muito das leituras que eu estou escolhendo para esse início do ano. E essas foram as minhas 6 leituras. Me conta aqui nos comentários se você já leu alguma delas. Eu fico muito curiosa ou curiosa para ler alguma delas. E espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo. Tchau!